E para você que perdeu algum programa sem nome, temos também o nosso site e o nosso canal no YouTube. E agora fique com Minha História com o pastor Paulo do Ministério Vida Nova. Olá, eu sou o Paulo Sarmento, eu sou do pastor do Ministério Vida Nova e quero primeiramente agradecer a Deus por poder participar com você neste programa das Boas Novas, que Deus possa estar abençoando a sua vida. E quero falar um pouco sobre a minha vida. Eu nasci e me criei no Evangelho, sou um homem temente a Deus e eu nasci de novo aos 9 anos de idade. Eu desci as águas com 12 anos e a minha vida toda foi uma vida de servo, de servir, e sempre na igreja, em toda a minha história, em toda a minha vida, eu gostava e gosto sempre de estar interagindo com a igreja, servindo, e minha vida toda eu servi na base da igreja. Sempre eu costumava dizer que o meu ministério é atrás dos bastidores. E sempre procurei agradar ao Senhor fazendo as obras. Aos meus 11 anos de idade, eu já estava cavando fundações para construção de templo, de muros, entrando pela madrugada, sempre recebendo das famílias da igreja uma merenda, uma Coca-Cola, um bolo. Pela madrugada a gente sempre estava sendo motivado para fazer a obra de Deus. E eu sou amazonense, eu vim da cidade de Manaus para cá. Aqui foi o lugar que Deus me conduziu para me achar a fatia do meu bolo. E aqui Deus me abençoou e tem me dado minha família, meu emprego, a igreja. Tem tido assim, Deus tem sido muito fiel para comigo. E o meu ministério eu fui sentido chamado de Deus através de ser servo, de servindo sempre nas necessidades da igreja, na troca de fechaduras, carregando cadeiras, vigiando os carros. Certa vez a minha esposa chegou comigo na igreja e falou: filho, você não vai cultuar Deus hoje lá dentro, sentado do meu lado, porque faz 10 meses que você não cultua Deus do meu lado. E eu falei para ela assim: e a visão que Deus me deu? Olha os carros aí fora. E era assim que eu fazia. Tudo que Deus me mostrava na igreja, se tivesse uma lâmpada queimada, eu ia consertar a lâmpada. Se tivesse o telhado vazando, eu tinha que dar um jeito de consertar o telhado. Se o pastor me falasse que a bomba dele queimou, a bomba d'água, eu corria para consertar a bomba d'água. Então isso eu tinha prazer de fazer isso para a obra do Senhor. E a Bíblia diz que tudo que fizer é fazer para o Senhor. Eu não fazia para as pessoas. Certa vez um irmão, ele chegou comigo e falou assim: você deixa de ser besta, para ficar carregando cadeira para os outros. Eu não estou fazendo para você, eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para o meu Senhor. E essas coisas eu tenho aprendido. E o meu chamado pastoral, ele aconteceu assim, e Deus confirmou no meu coração no decorrer do tempo. Eu tenho falado para os nossos queridos aqui que não dá tempo de dar um testemunho de chamado no espaço que nós temos, é muito curto. Mas Deus, ele tem dado toda a provisão para nós. E certa vez, nas profecias que eram ditas, eram profetizadas na minha vida, eu ficava assim: será que é mais uma? E certa vez eu fui confrontar um pastor e falei a minha história para ele. E falei que se tivesse um chamado de Deus na igreja, não seria eu, porque eu nunca preguei no púlpito. E meu chamado era atrás dos bastidores, atrás das cortinas, não era aparecendo. E o meu prazer era que eu não aparecesse. O meu prazer no Senhor é que Ele fosse exaltado, e não eu. Eu não queria ser reconhecido, eu tinha esse orgulho de não aceitar, de aparecer.
mas que fosse visto, o Senhor fosse visto na minha vida. E então eu falei para esse pastor que se tivesse uma fila na igreja, eu seria o último, porque lá tinha pessoas que tinham a formação de faculdade, pessoas que sempre pregaram no púlpito. Eu nunca havia pregado no púlpito. Quando Deus me chamou para o ministério, a minha primeira pregação no púlpito foi depois do chamado, de ser ungido com óleo. E aí que Deus começou a me usar num púlpito. E a igreja, Deus falou no coração da igreja. E a igreja, eu vi que a igreja aceitou e eu fui ordenado. E eu creio que Deus ele não chama os capacitados. Ele chama você, que é servo. O maior exemplo de servir foi o próprio Jesus. E eu creio que o chamado ele começa na humildade. Jesus, quando ele veio num lugar muito humilde, numa manjedoura, numa estrebaria. Então, no meio dos animais, no meio das fezes de animais, no meio do cheiro de animais. Então, nós precisamos ser humildes e servir primeiro. Davi, quando ele foi chamado, tinha muitos irmãos dele, tudo bonitão lá, saradão. Mas quem que ele escolheu? Ele pegou os pequenos para confundir os grandes. Ele tirou do esterco e sentou do lado dos príncipes. Então Deus faz assim. E eu creio nesse chamado, nessa unção que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre as vidas que nós estamos conquistando, as pessoas que estão se rendendo a Jesus. Então eu creio que há muitas coisas para fazer. E Deus tem abençoado a nossa vida. Deus tem manifestado através das promessas que Ele falou, que os sinais acompanhariam os que creram. Então, eu tenho visto o poder de Deus assim agindo na nossa vida. E eu estou aprendendo com outros pastores. Eu procuro ser mentoreado por outros líderes. Tenho buscado o conhecimento. E Deus tem dado graça, tem dado suporte, provisão na nossa vida. E Deus tem destacado um sonho na vida da igreja, tem me dado uma visão. Então, nós estamos em cima desse propósito de Deus, para ganhar vidas, para discipular famílias, para motivar, buscar os que estão, os necessitados. Então, a nossa visão é essa, de buscar os perdidos, os que precisam. E se você que está em casa se acha pequeno, preste atenção, é Deus que está te chamando, em nome de Jesus.